Olá, seja bem-vindo a mais um Singular Responde. Eu sou Luciana e, como eu falei em um vídeo anterior, eu vou falar sobre empresas familiares. Hoje o tema que eu vou trazer de empresas familiares é o tema de sucessão. É um tema que é delicado, é um tema que muitas vezes é evitado, mas que é de fundamental importância para a continuidade da empresa familiar. É importante entender, primeiramente, que sucessão não é um fato isolado, não é a passagem de comando do fundador para o seu sucessor, não é um dia que isso acontece. Na verdade, sucessão é um processo que deve ser planejado cuidadosamente e com bastante tempo. Normalmente, um tempo razoável para o processo de sucessão é normalmente de 5 anos. Pode parecer longo, mas tem uma série de coisas envolvidas nesse processo de transferência de responsabilidade, transferência de poder. Especialmente em empresa familiar, quando a gente fala de sucessão, a gente não fala apenas como eu falei, de transferência de responsabilidade de poder. A gente fala também da transferência de uma série de valores, de uma cultura muito específica, e o fundador obviamente quer que isso seja perpetuado. Mas, por outro lado, muitas vezes o fundador evita esse tema porque falar de sucessão é falar de finitude. É muitas vezes associar isso à finitude da própria vida. Então, alguns sucessores evitam porque pensam, ok, então estão pensando em me suceder porque acham que eu já vou morrer. Não é isso. E às vezes alguns possíveis sucessores também não têm muito traquejo para abordar o tema por medo de criar esse mal-estar. Isso precisa ser evitado. É muito comum que empresas que passam por essa sucessão sem ser de forma planejada, de forma abrupta, principalmente por questão de morte do fundador, essas empresas passam por muitos anos de dificuldade, chegando algumas vezes inclusive a fechar. Então a recomendação desse vídeo é, se você faz parte de uma empresa familiar, você começar a pelo menos levantar esse tema junto à gestão, o tema realmente de sucessão. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser planejado e algumas decisões precisam ser tomadas. Primeiro, a sucessão vai ser familiar, vai ser de um membro da família para outro membro. Esse membro da família já está na empresa, tem habilidades, tem atitudes, tem comportamento que prediz que ele vai conseguir realmente dar continuidade à empresa, ou não. Vai ser um executivo da empresa que já faz parte da organização, mas que provavelmente tem essas características, ou ainda um terceiro cenário, alguém externo, que pode ser um membro da família que é executivo em outra organização, ou pode ser um membro, um executivo externo que vai ser incorporado à empresa. Independente de como vai ser o processo sucessório, o importante é trazer o tema à tona. O importante é discutir as possibilidades. É importante fazer isso ainda na presença do sucessor. Quanto mais cedo se falar disso, melhor. Mais detalhes vão ser trabalhados. E não é pensar que porque o fundador da empresa está passando o bastão, que ele não vai mais ter envolvimento com a empresa. A gente sabe que isso não é realidade. Muito pelo contrário. Esse fundador é muito importante para a organização. Muitas das vezes ele vai compor um conselho consultivo, um conselho administrativo, que é realmente fazer parte da tomada de decisão estratégica. Não vai mais tomar as pequenas decisões do dia a dia, mas ainda vai conseguir acompanhar a empresa. Então, se você faz parte de uma empresa familiar, comece a levantar esse tema, comece a questionar. Isso tem que perder a característica de tabu, porque quanto mais esse processo é adiado e mais às pressas ele for feito, menor o índice de sucesso. Então esse é o recado. Muito obrigada e continue acompanhando a gente aqui no Singular Responde.